se aproximar ou se distanciar da realidade vivida. Portanto, nós, vocês, professoras e professores, têm na experiência conjunta com as crianças uma excelente oportunidade de construir o conhecimento. Fica aí, então, essa provocação para pensarmos em algumas concepções que depois a gente pode voltar a conversar e que a gente vai continuar aqui no diálogo, aprofundando essa perspectiva do currículo com a Lívia. Bom dia a todos e todas, uma alegria estar aqui com vocês nessa manhã. A potência que foi a fala das colegas aqui, professoras, na mesa anterior, porque quando a gente pensa a educação infantil e pensa a nossa ação como professoras, e aí eu vou, a partir de agora, me dar o direito de nos chamar sempre assim, pelo feminino, porque é o que nos representa, é quem somos nós. E aí, quando a gente pensa na nossa ação como professoras, nós estamos pensando no que nos constitui. E a luta política nos constitui, e a ação política que é cotidiana nos constitui. Então, quero agradecer muito ao Sindirrede pelo convite, a professora Ana Paula, que mediou aí também essa minha vinda aqui nessa manhã de hoje, para que nós possamos discutir estas concepções da educação infantil. E ao discutir estas concepções, entrarmos numa seara da educação infantil que é sempre muito... tem discussões muito frágeis, vamos dizer assim, muito delicadas, que quando a gente vem para o debate sobre a linguagem escrita, quando a gente traz para o debate a leitura e a escrita na educação infantil. Bom, e aí de onde que eu falo, para conversar com vocês aqui hoje nessa manhã? Eu tenho essa trajetória, a Ana falou do Instituto de Educação, eu fiz meu magistério lá no Prédio Rosa, quem é aqui de Belo Horizonte identifica bem esse lugar que tem uma história da cidade na formação de professoras. Me formei no magistério, depois fiz o curso de pedagogia lá também, no Instituto de Educação. A minha turma foi a primeira turma que teve o certificado pela UENG. Então, quando eu comecei o curso, e daí vocês começam a fazer conta e vai descobrir, que eu já estou com 51 anos, então tem uma história, É só um minutinho. Eu tenho a bolsa lá para baixo. E tenho essa formação, então, da pedagogia. E essa atuação como professora da educação infantil e como coordenadora da educação infantil. Desde 2013 eu estou no ensino superior, na UENG, na unidade de Ibirité, que quem é aqui da região metropolitana pode identificar também, a Fundação Helena Antipoff, que é outra instituição que nós temos em Minas Gerais, que tem essa marca da formação de professores desde meados do século passado. A professora Helena Antipoff fazia essa formação, então eu tenho muito orgulho de estar ali, quase que continuando um legado de formação de professores, e atuo no curso de pedagogia nas disciplinas da educação infantil. Então eu me sinto muito confortável para falar da educação infantil, porque a educação infantil é de onde eu venho como professora e que eu continuo como professora. A gente está resolvendo o problema do pendrive. Está no bolsinho aí no meio. E aí... Está na baixinha de... Obrigada, Ana. E aí é a partir deste lugar que eu quero conversar com vocês nessa manhã, como colegas
que vão pensar a presença da leitura e da escrita na educação infantil. E quando a gente fala de leitura e escrita, dá até um arrepio na espinha. Né? Alguém diz, por quê? Né? Por que é isso? Por que isso acontece? Porque é um campo de tensões. É um dilema. Qual é o trabalho de leitura e escrita que nós fazemos na educação, ou que nós deveríamos fazer? E quando nós pensamos nessas concepções que a Ana apresenta, a primeira coisa que a gente tem que fazer, conjugar, né? O que a gente precisa fazer, combinar, é o trabalho de leitura e escrita com estas concepções. Então nós temos, a Ana apresentou ali, né? A concepção, eu vou até entrar um pouquinho nela, ela apresentou a concepção de criança que está presente nas diretrizes curriculares nacionais da educação infantil. Por que a gente coloca o nosso foco nestas diretrizes? Porque se nós não tivéssemos mais nenhum outro documento orientador, nós já teríamos nas diretrizes um documento relevante para nos possibilitar pensar nestas concepções. Então, olha, quando a gente vai lá nas diretrizes, a concepção de criança que está lá já diz qual é o trabalho com linguagem escrita que nós vamos fazer. Porque se eu considero que essa criança da educação infantil é um sujeito histórico e de direitos, primeira coisa, sujeito histórico, significa que essa criança tem uma história que está relacionada à história da sua família, à história da sua comunidade, a história do seu pertencimento. A Ana dizia dos territórios. De onde vem essa criança? Né? E além disso, ela é histórica porque ela pertence à humanidade. Então, a história da humanidade tem diálogo com essa criança. O que nós construímos como humanidade, como conhecimentos ao longo, né, dos séculos. E essa criança também, ela é um sujeito de direitos. Qual é o direito da criança? Nós temos na BNCC 6 direitos que conseguem ali congregar tudo aquilo que a gente pensa que é o direito da criança mesmo. Mas tem um direito que é essencial, que é o direito de brincar. E olha aqui, ele está como direito na BNCC, mas está como eixo nas diretrizes curriculares da educação infantil. Então, o que significa o brincar como eixo? O que é o eixo do carro? É o que diz para onde que a gente vai, não é assim? Se quebra o eixo, acabou. A gente fica sem direção. E aí é isso que, né? Então, leitura e escrita na educação infantil estão ligadas a estas concepções. Além disso, a concepção de criança vai dizer assim: é na relação, é na prática cotidiana que essa criança vivencia. Quer dizer, essa criança então é um sujeito relacional. Ela não é um objeto estático dentro da proposta pedagógica cotidiana das instituições de educação infantil. Nessas relações, nessas interações, essa criança vai construir a sua identidade pessoal, mas ela vai construir a sua identidade coletiva também. Quem sou eu neste grupo ao qual eu pertenço? Por isso que a ideia de grupo na educação infantil
A gente fala assim, a minha turma. A minha turma é essa ideia de grupo. A turma de 5 anos, a turma de 2 anos, a turma dos bebês. É uma ideia identitária, de grupo. Nenhuma turma vai ser igual a outra. Nós podemos ser professoras da educação infantil e termos atuado só com as crianças de 2 anos. A cada ano, esse grupo vai ser diferente do outro, né? Então, ela vai construindo essa identidade pessoal e coletiva, mas olha, aí eu costumo dizer isso, né? Aí vem o TAS, sabe aquele desenho que vem o personagem, né? Ele faz igual um furacão, assim, porque essa é a criança, ela brinca, ela imagina, ela fantasia, ela deseja, ela aprende, ela observa, ela experimenta, ela narra, ela questiona, e ela faz tudo isso ao mesmo tempo, nos convocando como professoras, como parceiras dessas experiências. A Ana trouxe esse conceito da experiência. Então, quando essa criança faz isso tudo, né, a gente vai nesse redemoinho das descobertas. E eu gosto de pensar isso, o que deve ser você ter 3 anos e estar no mundo? Nós não lembramos mais. Mas você imagina o que é ter 3 anos? Imagina uma criança de 3 anos aqui, onde a gente está. Talvez seja a primeira experiência dela num espaço como esse. O que significa isso para essa criança? Ela entra numa cultura, ela entra num mundo que está pronto. Ao mesmo tempo, ela tem que aprender a esse mundo e ela tem que também significar esse mundo para ela. Então, quando a gente pensa em leitura e escrita na educação infantil, a gente não pode se descolar dessa concepção. Quem é essa criança que faz isso tudo ao mesmo tempo e aí ela vai construindo sentidos sobre a sociedade, sobre a natureza, sobre seu pertencimento, sobre a sua identidade? Essa criança que está num duplo movimento. A Zilma de Oliveira usa essa expressão que eu acho que é linda, quando ela diz assim, essa criança que é chegante, quer dizer, ela está chegando nesse mundo, está aprendendo esse mundo, e para aprender este mundo, e para dizer sobre as coisas que ela pensa sobre esse mundo, ela vai usar múltiplas linguagens. O Malaguzzi vai dizer que são 100 e mais 100 e mais 100. E que muitas vezes nós, como professoras e como instituição de educação infantil, vamos querendo tira, e fica só qual? Fica com a linguagem oral nem sempre tem tanto valor assim, né? Lá nos bebês até que a gente ainda dá uma importância. Mas crianças de 3, 4 e 5 anos, linguagem escrita, parece que é o melhor dos mundos. Mas essa criança não é feita exclusivamente dessa linguagem. Então, as diretrizes, elas vão dizer assim: qual é a relação da linguagem escrita nas práticas pedagógicas? Quando a gente vai lá nas diretrizes, quando a gente vai na BNCC, nós não vamos conseguir tirar literalmente desses documentos o que é, né, o trabalho com a linguagem escrita, porque ele é um trabalho intercomplementar. Ele não existe sem o diálogo com as outras linguagens. Ele não existe sem a compreensão de que as crianças não vão usar uma única linguagem para aprender o mundo, nem para expressar essa aprendizagem do mundo, expressar os seus desejos, as suas necessidades, os seus saberes, né? A Ana trouxe essa ideia. Quem é a criança? A criança é um sujeito potente, é um sujeito capaz, é um sujeito que sabe coisas que a gente, há uns anos atrás, nem considerava. Ela não é uma televisão que está ali com a luzinha piscando para esperar para ser ligada, né? A criança ela já é ligada, ela já está no mundo, ela já é sujeito desse mundo.
Então, o que as diretrizes vão dizer? Que a gente precisa garantir experiências nas nossas práticas pedagógicas, né? E que essas crianças estejam inseridas em contextos em que estão presentes diversas linguagens, né? E aí a linguagem gestual, verbal, a plástica. Outra coisa que ela vai dizer é que, não, tá dando aqui, Ana, obrigada, é que a gente precisa possibilitar às crianças as experiências de narrativas. Tá tão na moda falar de narrativa, né, gente? Só que, para as crianças, narrar faz parte da sua constituição como sujeito. Elas precisam dizer, e elas narram de diversas formas. Elas não narram só oralmente e muito menos narram só pela escrita. Elas narram de diversas formas, né? A Micarello, ela tem uma pesquisa sobre sobre professores da educação infantil, que ela vai falar dos saberes da educação infantil. Então ela diz assim: um dos saberes que nós, como professoras da educação infantil, precisamos ter é o saber de narrar. Por quê? Porque narrar é algo muito presente na infância. É algo que faz o encontro da professora com a criança. Então, se as crianças narram, a professora também precisa saber narrar, né? Então, essas experiências, né, de narrativa, de interação com a linguagem oral, com a linguagem escrita, é feita considerando vários suportes, vários gêneros textuais, orais e escrito. E aí, quando nós estamos falando disso, a gente vê que as diretrizes curriculares, elas não dizem ensine isso, ensine aquilo outro. Ela diz o que é o direito, qual é a experiência que nós precisamos promover nas nossas práticas pedagógicas. Ela ainda vai trazer, né, que essas crianças precisam participar de práticas pedagógicas que incentivem a curiosidade, a exploração, o encantamento, o questionamento, a indagação, o conhecimento das crianças em relação ao mundo físico e social, ao tempo e à natureza. Então vejam, todo o tempo nós temos uma criança que é participativa. Por isso que nós falamos das pedagogias da infância, que são aí pedagogias da participação. Porque a criança não está apática nessa prática pedagógica. Ela está ali com toda a sua potência. E por fim, as diretrizes vão apresentar outras práticas pedagógicas, mas eu quis destacar estas 4. Nós temos lá uma indicação de que a prática pedagógica na educação infantil, ela precisa promover o relacionamento e a interação das crianças com diversas manifestações musicais, artísticas, gráficas, cinematográficas, fotográficas, de dança, de teatro, de poesia, de literatura. Por que eu quis relembrar isso aqui? Porque esse é o ponto de partida para a gente pensar na linguagem escrita na educação infantil. O que eu vou fazer com as crianças da minha turma em relação à leitura e escrita? O que eu vou fazer precisa considerar tudo isso que a Ana disse, que são as concepções, e precisa considerar essa concepção de criança, e precisa considerar o que é que as